São 3 pilares que irão te levar a R$ 1 milhão vendendo seguro de vida: conexão, admiração e confiança. Quando você domina isso, o resultado vem. Através desse treinamento, que não vai demorar muito, você aprenderá a encantar seus clientes e converter aqueles nãos em sim, pois essa é a chave para alavancar suas vendas de seguro, e isso só é possível quando você se torna fluente em vendas. Eu fico muito contente que você aceitou o meu presente e estará comigo aqui nessa aula. Aqui você vai conhecer melhor a minha trajetória e todos os meus encantamentos de como eu fiz para ter tanto resultado. Mas uma coisa que você precisa entender é que o seguinte: eu comecei a atuar como vendedora de seguro de forma exclusiva de uma grande seguradora americana que está sediada no Brasil, e essa trajetória ela durou 8 anos. Antes disso, eu vendia carro. Na verdade, eu sempre fui vendedora. Tenho mais de 20 anos de experiência como vendedora de produto. E eu nunca tinha vendido uma espécie de serviço, como é o atendimento de um corretor de seguro, porque afinal de contas, existem produtos que o cliente consegue comprar direto no site de uma seguradora ou no banco. Então, não deixa de ser um serviço o papel do corretor de seguro. Mas o que eu quero te dizer? Que eu fui treinada por um método tradicional, um método centenário. Eu me lembro que quando eu entrei para a seguradora, eu fiquei praticamente 2 meses numa sala de aula, recebendo treinamentos, recebendo um script de vendas para eu abordar os meus clientes, porque eu cheguei lá com uma lista de 150 nomes de pessoas que me conheciam, e eu saí desse treinamento muito entusiasmada. Eu acredito que você também deve ter saído desse treinamento com bastante energia, com bastante confiança. E aí eu lembro que quando eu estava organizando as minhas primeiras ligações, eu fiz muitas ligações, afinal de contas eu tinha aí essas 150 pessoas para eu ligar. E naquela primeira semana, e eu nunca vou me esquecer, foi uma semana de março, porque eu entrei na seguradora em fevereiro de 2011. Então, lá no finalzinho de março, eu comecei a fazer essas ligações para eu começar a abordar meus clientes no começo de abril. Então, eu estava cheia de energia, cheia de entusiasmo e confiante com todo aquele treinamento, porque eu nunca tinha ouvido falar de seguro de vida. E eu realmente falo, gente, como que existe alguém aqui no Brasil que não compra seguro de vida? Porque eu já era cliente, já tinha essa conscientização de seguro de vida. Então eu pensei o seguinte: poxa vida, eu sempre fui uma boa vendedora. Eu fui campeã em vendas na Hyundai, fui campeã em vendas na Citroën, eu fui campeã em vendas nas lojas de shopping que eu vendi, que eu atuei como vendedora no varejo. Mas agora eu tendo esse treinamento centenário aqui, eu vou arrebentar de vender. Então não me preocupou que eu estava lá começando aquela trajetória, aquela carreira, aquela jornada profissional, ganhando menos que a metade do que eu ganhava como quando eu era vendedora da Hyundai. Porque quando eu comecei a vender seguro de vida, eles fizeram uma proposta de um piso salarial muito inferior ao que eu ganhava na Hyundai. Então eu estava super confiante, porque a minha gerente falou: Marcele, você vai aprender um treinamento que vai fazer você muito bem sucedida. Você vai ganhar rapidamente seus 25, 30, 50 mil reais. E de fato tinham pessoas lá na seguradora que ganhavam isso. E eu falei, cara, eu vou fazer, eu não sou daquelas de questionar, né? Eu vou fazer o que essa mulher tá falando, que esse cara tá me ensinando, porque esse negócio vai dar certo. Então eu não questionei aquele modelo. Eu exatamente fiquei metida numa sala de aula, escrevendo tudo, estudando para a SUSEP, para eu executar tudo aquilo e aí ter resultados rápidos e alcançar o meu tão grande sonhado salário. E aí, o que aconteceu? Aquele entusiasmo era grande, até porque eu tinha um conforto da minha gerente ir nessas reuniões comigo, porque afinal de contas era um assunto novo para mim, e ela me acompanhou em nos meus primeiros atendimentos, e eu falei assim, eu vou fechar com muita facilidade. Liguei para os clientes, marquei a reunião, porque as pessoas confiavam em mim, e eu vou com a minha gerente, eu vou fechar e logo eu vou começar a ganhar bem. E aí, eu quero te contar o seguinte, que foi a minha primeira frustração.
eu realizei, não é que eu agendei, eu realizei 32 abordagens, ou seja, eu saí com aquele prospecto, com todas as informações com os clientes, de 32 clientes. E na minha semana seguinte, eu ia para o fechamento. E a minha gerente também foi comigo. E eu só tive 7 clientes que confiaram em mim e compraram o meu produto. E eu recebi assim um balde de água gelada em cima da minha cabeça. Eu comecei a entrar em desespero, porque veja bem, eu marquei 32 clientes e eu só realizei 7 fechamentos. E eu falei, caraca, o que eu vou fazer agora da minha vida? Sendo que com a minha gerente, eu não consegui ter um resultado satisfatório. Por quê? Pelo estudo da seguradora, a cada 3 clientes, 1 fechava. Eu fiz o fechamento com 32 pessoas e eu não tive 10 fechamentos, que era assim, o mínimo aceitável. Eu tive 7 e desses 7 eu vendi para o meu irmão mais novo, que praticamente eu que ajudei a pagar o seguro, para o meu marido e para minha melhor amiga. Então assim, a minha taxa de conversão ela foi ridícula. E aí eu comecei a ficar muito preocupada, comecei a ter muita insegurança. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia precisar trabalhar muito. E de fato, eu trabalhava mais do que 15 horas. Só que depois de um 6º, 7º, 8º mês, começou a ficar inadministrável essa demanda de horas que eu trabalhava. E a minha renda começou a cair. Então, eu já tinha um salário alto na Hyundai, entrei com menos da metade e meu salário começou a reduzir. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E foi aí que a minha gerente, ela via o meu esforço e ela falou, poxa, Marcele, eu tenho alguns clientes para te indicar e você, com esses clientes, você vai conseguir se classificar para sua primeira convenção. Eu não quero te deixar fora da primeira convenção. Então, continue trabalhando, continue fazendo esse modelo que eu vou te ajudar. E aí, ela me recomendou um cliente e eu sei que ela conseguiu fechar um seguro bom naquele ano. E foi esse seguro que me fez ir para a primeira convenção, que foi em Barcelona, em 2012. E o que acontece? Eu, naquele reconhecimento, eu vi a grandeza da seguradora que eu trabalhava, eu percebi do poder, da magia que existia o seguro de vida no Brasil. E aí, eu falei, eu não estou satisfeita. Eu só estou aqui hoje porque eu recebi ajuda da minha gerente, que por sinal eu sou muito grata. Eu preciso fazer algo diferente. E aí, antes dessa viagem, eu conheci um outro vendedor de seguro, que ele viu meu desespero, viu minha vontade de vencer. E ele falou, Marcele, esquece tudo que você teve de treinamento e leia esse livro. Leia esse livro. E eu já estava trabalhando 18 horas e aqui eu tenho que te contar um segredo. Eu não leio livro. Eu prefiro muito mais áudio e muito mais vídeo. Quando eu leio o livro, eu sinto muito sono e aí logo eu durmo. E aí eu disse, não, esse livro eu vou ler. Eu vou levar na minha viagem para Barcelona e eu vou ler esse livro. E o engraçado é que nessas férias que eu tirei com meu marido, eu tive um puxadinho para Paris. Eu fui para Paris de trem. E aí, aquele livro, ele me dominou. Eu fiquei hipnotizada com aquele livro. Eu tinha mais prazer de ler capítulos por capítulos daquele livro, que eram 18 capítulos, era um livro bem curtinho, do que, por exemplo, visitar os pontos turísticos de Paris. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque por conta daquele livro, eu consegui entender o que eu estava fazendo de errado. E o que certamente você que está aqui nessa aula está fazendo de errado. Então, eu quero te falar o seguinte. Quero te falar algo muito importante. O sucesso nas vendas do seguro, ele só não acontece por 3 elementos essenciais. E esses 3 elementos você vai descobrir nessa aula. E nós vamos ter praticamente uma aula, um treinamento na prática de como você pode, de uma vez por todas, começar a ter resultado, ter sucesso como eu tive. Só que eu quero te falar o seguinte, você não é culpado por você estar tendo muitos nãos, por você estar tendo que administrar os seus cancelamentos,
por você não ter criatividade de quebrar uma objeção. Você não é culpado. Você não é culpado disso. Eu sei por quê. Porque eu, por 9 meses, eu me sentia culpada. Eu falava, cara, eu já vendi tanta coisa na vida e eu não estou sendo competente de entregar uma proteção familiar, um produto tão nobre. Mas eu quero te falar o seguinte, a maneira que você está abordando o seu cliente está sendo uma espécie de um corretor, de um vendedor de seguro ambulante. Você está um folheto ambulante, você está fazendo um script que te ensinaram naquele treinamento tradicional dentro da seguradora. E isso não vai gerar os 3 elementos essenciais que me fizeram, nos últimos 20 anos, a única vendedora, corretora número 1 em vendas. E não tô te falando que eu vendi uma pólice. Por 8 anos eu consegui estar entre os melhores corretores de seguros do mundo. Por 8 anos, só 9 meses que eu não tive sucesso. Justamente os 9 meses que eu fazia uma espécie de script pronto, que é o que é ensinado da seguradora. E isso não vai fazer você ter longevidade nesse momento atual da economia. Podia fazer sim, 5, 10, 15 anos atrás, mas agora que existem outros produtos no mercado, outras seguradoras excelentes no mercado, não vai ser isso que vai fazer você ter resultados melhores e maiores. E agora, você já sabendo que você não é culpado, hoje você vai ter acesso a um verdadeiro treinamento que vai mudar a sua vida como vendedor de seguro. Então você vai ter acesso de como eu posso te ajudar a começar a transformar e reverter os seus nãos em sim, os seus cancelamentos, os seus clientes, como verdadeira longevidade na sua carreira como vendedor de seguro. Mas uma coisa antes da gente continuar, até porque essa aula talvez fique aí 30, 40 minutos de conteúdo para você, até eu concluir todos esses 3 elementos, eu preciso te falar para quem não é essa aula, para você não perder o seu tempo aqui comigo. Para quem não é essa aula, sabe aquele corretor de seguro que trabalha em banco, que tem uma meta para atingir, mas ele não trabalha com recomendações e sim com uma lista fria? Não é, essa aula não é para esse corretor de seguro. Se você é um corretor de seguro que vende seguro dentro de uma agência bancária e não pensa que vai criar uma carreira fora do banco, eu não quero que você fique nessa aula, porque de fato eu não sei se eu vou conseguir te ajudar. Para quem é aquele corretor que acha que eu vou ensinar algum pulo do gato, alguma mágica que vai fazer você ter mais recomendações e mais clientes? De fato, isso não existe nas vendas de seguro. Até porque, você sabe, como eu também, o comissionamento de seguro de vida é um dos mais altos que existe no mercado. Então, se é alto, ele é um produto difícil. Ele é um produto que precisa de investimento para abordar o assunto com o cliente, de técnicas diferenciadas que você não encontra em livros de venda. Então, se você acha que nesse vídeo você vai encontrar estratégias para você ter resultados maiores e melhores, que não saiam um pouco dessa estrutura que eu acabei de falar, essa aula não é para você. Não existe magia. Agora, para quem é essa aula? Sabe aquele corretor de seguro que acredita no seguro? Que tem o seguro de vida para ele, para as pessoas que estão ao lado dele, que acredita que o seguro de vida é um instrumento para os clientes adquirirem, que não é só um produto como um sapato, uma camiseta que a gente compra no shopping? Sabe aquele corretor de seguro que fala, é aqui que eu vou realizar, vendendo esse produto, esse seguro, eu vou realizar todos os meus sonhos? Eu não me imagino fazendo outra coisa. É para esse corretor de seguro que é essa aula. Por quê? Porque eu era essa corretora de seguro. Eu, depois de 9 meses, eu percebi a magia do seguro. E eu, de fato, falei assim, não, peraí, até o meu próprio seguro que me venderam tá errado, tá errado. A gente precisa aqui mudar. E eu mesmo mudei o meu próprio seguro. Então, se você tem essa percepção que o seguro de vida é essencial para a sua vida,
e para as vidas que você, para as pessoas que você ama de forma profunda e verdadeira, e não só aquele produto básico que aquele cliente paga e resgata, e você vem lá, acha que o produto vendendo lá 60 mil, 100 mil de cobertura é o suficiente para o cliente. Essa aula não é para você. Então vamos lá. Antes de eu falar desse instrumento, dessas habilidades, desses 3 elementos essenciais, eu preciso que você me conheça um pouco mais. Eu acho importante você me conhecer, porque eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo aqui nunca me viu. Então eu acredito legal a gente ter essa conexão, porque vai ser uma das coisas que eu vou falar daqui a pouco com os seus clientes. Então só para você ter uma ideia quem eu sou. Eu sou a filha mais velha da minha mãe. Minha mãe se separou quando eu tinha 4 anos de idade. Eu tive pouco contato com meu pai, pouquíssimo contato. E minha mãe, com muita garra, precisou lutar para dar o sustento básico digno para mim e para meus irmãos. E muitas vezes, nem a nossa dignidade estava garantida. Eu tive ajudas da minha tia Jaque, da minha tia Mônica, do meu tio Jeff, de toda a estrutura da minha família. Me ajudaram muitas vezes com 1 quilo de salsicha. Muitas vezes eu abria a geladeira da minha casa e para minhas outras tias não ficarem preocupadas com a gente, minha mãe colocava panelas com tampa na geladeira vazia, para não realmente se preocupar a família. Então assim, eu vim de uma família muito humilde, porém eu sempre fui sonhadora. Mesmo algumas pessoas da minha família me criticando no sentido, essa menina não vai dar certo na vida, essa menina vai ser mais uma drogada, mais uma que vai ter meia dúzia de filho largado pelas traças. Eu não era a criança mais inteligente da sala de aula, muito pelo contrário, eu tinha muita dificuldade enquanto eu estudava. Eu sempre tive assim umas notas medianas, só que eu tive um primo e esse primo ele me inspirou. Ele fez faculdade de administração e ele é um cara muito bem sucedido. E eu falei, eu quero ser que nem ele. Então eu vou fazer uma faculdade. Só que antes disso, o que aconteceu? Eu, quando tinha 14 anos, presta atenção, 13 para 14 anos, uma menina, cheia de desejos, cheia de sonhos, a minha mãe, ela construiu uma casa num terreno da prefeitura. Eu sei que é ilegal isso, ela não fez o certo, mas foi um meio que ela encontrou para conseguir dar mais conforto pra gente, porque a gente pagava aluguel. E no ano anterior a gente mudou de casa 6 vezes, justamente porque não comportava o custo do aluguel. Imagina, 1 ano, 12 meses, você mudar 5 ou 6 vezes de casa. Isso realmente foi muito cansativo. E aí ela construiu essa casa nesse terreno, lá em Tapicerica da Serra, que foi quando eu cresci, foi onde eu estudei, onde eu cresci com a minha família. E depois de 2 meses, por uma lástima ou por um destino, essa casa ela foi destruída. Bateram o oficial de justiça na porta de casa. Aquela casa ela não tinha nem acabamento, ela só era o tijolo, eram 2 cômodos. E aquela casa foi destruída em questão de 30 minutos. A gente precisou pegar tudo que tinha naquela casa, colocar numa trouxa de lençol e sair daquela nossa casa, que era um grande sonho. E quando eu vi aquele trator destruindo aquele sonho da minha mãe, e eu sendo a filha mais velha, de 13, 14 anos, eu olhei para ela e falei, mãe, confia em mim, eu vou mudar a nossa vida. E foi quando a gente decidiu que a gente não precisaria viver tudo aquilo. Eu nem consigo falar essa história de verdade, porque foi tão profundo para mim, foi tão transformadora essa dor, porque por conta daquelas lágrimas que eu vi a minha mãe e todos os meus irmãos, a minha irmã e meu irmão e eu, naquela situação, não sabendo onde dormir naquela noite, foi numa segunda-feira de inverno que aconteceu isso, eu falei, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo diferente pela minha família. E foi quando eu criei o meu currículo, com a ajuda da minha tia, entreguei no shopping, eu
pedi carona pro motorista, expliquei para ele que eu estava entregando o meu currículo, e eu entreguei meu currículo no Shopping Eldorado, e eu consegui meu primeiro emprego como estoquista. E aí eu comecei a trilhar aquela trajetória profissional como vendedora. Me tornei vendedora da Track and Field, me tornei vendedora da Kipling, comecei a vender carro. E antes de eu vender carro, eu já tinha um bom salário e eu conseguia pagar minha faculdade. E eu fiz a faculdade de administração, que era o mesmo curso que o meu primo, esse empresário que hoje ele é bem sucedido, me inspirou. Na mesma faculdade, inclusive. Ele nem sabe dessa história, tá? Só vocês estão sabendo. E aí, eu fiz o curso com muita dificuldade. Minha mãe não podia me ajudar em pagar a mensalidade. E aí, o que eu fiz? Parte dos vales transportes que eu recebia, como benefício da escola, do trabalho, eu vendia para ajudar na minha mensalidade da faculdade. Porque eu tinha aquilo como um grande investimento para mim. Só que hoje, olhando com muita frieza, a faculdade ela não me ajudou muito. O que eu aprendi na faculdade não fez grandes mudanças na minha vida. Mas o que eu pude tirar de muito valor da faculdade? As pessoas que confiaram em mim. Então eu tinha um amigo na faculdade que ele virou para mim e falou: Marcele, você precisa começar a vender carro. Não dá mais para você ser vendedora de shopping. Para com isso. Aí eu falei, mas como que eu vou começar a vender carro se nem dirigir eu sei? Eu não sei nada de carro. E aí ele me recomendou para Citroën. Mas aí eu tive a iniciativa de aprender sobre as técnicas do carro. E aí o Sérgio Habib, que era o CEO que é ainda, né, o CEO da Citroën no Brasil, ele criou uma campanha e os melhores vendedores de carro iriam para Paris com tudo pago no Salão do Automóvel daquele ano de 2006. E aí eu conquistei isso, trabalhando muito mais que os outros e com a experiência e com a técnica que os consultores de serviços lá do pós-venda me ensinaram, eu consegui atingir esse prêmio. Eu acho interessante você saber de tudo isso. Por quê? Porque quando eu comecei a vender seguro, quando me recrutaram na seguradora e eu passei por um processo seletivo árduo, eu passei um mini aprendiz praticamente, eu não sabia vender seguro, como eu não sabia vender carro. E aí eu comecei a buscar as técnicas de pessoas que vendiam mais do que eu, como eu fiz na Citroën. Comecei a buscar técnicas do carro de pessoas que conheciam mais do carro. E aí veio a minha frustração, porque na Citroën eu tive resultado. E já na seguradora, eu precisei que alguém me ajudasse, me passasse uma venda para eu conseguir os reconhecimentos. E eu acho muito importante abrir meu coração para você que está tendo acesso a essa minha história, que para você que disse sim nas vendas de seguro, eu quero te dizer agora, nessa aula, que você é capaz de transformar os seus nãos em sim. Você é capaz de criar uma longevidade muito próspera e realmente realizar todos os seus sonhos. E não os seus sonhos, porque os seus sonhos são muito pequenos. Os sonhos das pessoas que você ama. E eu digo isso com muita inspiração e muita confiança, porque se eu me tornei a primeira vendedora nos últimos 20 anos, eu não conheço uma outra vendedora de seguro que conseguiu construir uma história tão sólida como a minha, nessa seguradora e em outras, você também é capaz. Só que para isso, você precisa ser um fluente em vendas. Para isso, você precisa entender com muita escutativa tudo que eu vou falar aqui. Eu preciso te falar como que isso foi criado. Eu estava aqui em Vancouver, eu cheguei em Vancouver em janeiro de 2019, não estava pensando em vender de seguro, não estava pensando em nada, a não ser ao meu foco de aprender a falar inglês, que é o meu grande sonho.
E aí eu recebi um convite no ano passado, em março do ano passado, da Nanda. A Nanda, ela tem hoje mais de 100 mil seguidores, ela ensina várias pessoas a como se vender. E ela falou, poxa, eu tenho uma inspiração que mudou a minha vida, os meus resultados na seguradora, que é a Marcele. Eu participei de treinamento, participei de uma palestra com ela, encontrei ela em convenções, ela é a pessoa certa para eu fazer a live. E aí essa live aconteceu em março do ano passado. Eu fui com o meu coração aberto, como eu faço tudo na minha vida. Eu fui para falar sobre a minha trajetória, do que realmente é a história da Marcele Del Valle. E essa live repercutiu tanto, mas tanto, que eu fiquei com dor nas minhas mãos, nas duas mãos, de tanto que eu respondi. Naquela noite que eu fiz a live, de um dia para o outro, eu ganhei mais de 500 seguidores, de pessoas querendo saber, Marcele, me fala mais como que você conseguiu vender seguro, me fala mais. E eu, sinceramente, eu não imaginava que eu ia conseguir entregar todo esse meu conhecimento. Afinal de contas, eu tô sem comercializar seguros desde dezembro de 2019. E aí eu fui resgatando todos os meus treinamentos, todas as minhas anotações, todos os meus insights que eu tinha salvo no meu iPad, na minha nuvem. E eu comecei a falar nas redes sociais, e as pessoas querendo mais, querendo mais, querendo mais. E aí eu pude perceber que as pessoas que me procuravam, que não eram poucas, eram muitas pessoas, tá? Estavam vivendo a mesma realidade que eu vivia nos meus primeiros 9 meses como trajetória nessa carreira como vendedora de seguro. Eu me lembrei de quando eu entrei na seguradora, eu com aquela lista de 150 nomes, recebendo um monte de nãos, eu tendo que chegar na seguradora de segunda-feira, que o escritório onde eu atuava ficava ali na Alameda Santos, e eu precisava ficar preenchendo o meu resultado no quadro, um quadro branco, assim, do tamanho dessa janela que tá aqui, e eu ficava tendo que preencher meus resultados. E eu ficava indignada, eu tinha eu chorava de ver vendedores de seguro que trabalhavam menos do que eu, mas porém eles tinham um mercado melhor que o meu, tendo resultados melhores que o meu. E aí eu percebi que aquele treinamento que me falaram que funcionava para mim era uma furada, porque cada vez que eu preenchia a minha agenda, fazia as minhas realizações das abordagens, mas não eu tinha. E aí na outra semana começava, eu ia lá pro escritório, preenchia o meu resultado e aquilo não fechava. Eu falo, como que eu abordei 12 pessoas, como que eu realizei 7 fechamentos e eu só vendi 1,75 seguros por semana? Sendo que eu pegava mais de 20 recomendações, eu fazia tudo que me falavam para fazer. Eu tinha uma amiga, inclusive, que falava assim, Marcele, se a sua gerente falar para você se jogar do 7º andar, você se joga, né? Ela falava isso para mim, de tanto que eu segui aquele método centenário que não funcionou para mim. E aí, com a leitura do livro do Tony Gordon, eu tive a inspiração que eu precisava. Eu encontrei um meio de eu conseguir me tornar campeã. Aí eu fui pro MDRT, por conta das metas que eu bati. Aí eu comecei a frequentar reconhecimentos internacionais. Aí você acha que eu ia para esses reconhecimentos internacionais bater palma para aqueles profissionais? Não! Eu ia com meu caderninho, com meu celular, com meu bloco de notas, e eu pedia para quem falava inglês, porque eu não sei falar ainda, falar, cara, faz essa pergunta para essa pessoa. E eu tenho até fotos lá no meu Instagram de eu recebendo premiação do lado de outras pessoas que são melhores do que eu. E aí eu fui criando o Fluente em Vendas. Eu fui me mantendo entre os melhores do Brasil, os melhores do mundo. E mesmo eu não vendendo seguro, existe uma marca que eu construí na seguradora. Existe um respeito e uma autoridade que eu deixei na seguradora que as pessoas me procuraram. E aí eu falei, poxa vida, eu tô atrás do meu sonho, que é falar inglês. Eu aprendendo a falar inglês, eu vou estar mais perto ainda
de pessoas que sabem vender seguro de vida de forma mundial com maestria. E eu comecei a formar um curso e a mentoria Fluente em Vendas tão poderosa, tão valiosa e transformadora nas vidas das pessoas que estão tendo acesso. Isso não sou eu que estou dizendo. Na verdade, o meu resultado, ele é muito pequeno perto da transformação que o Fluente em Vendas está fazendo nas vidas dos vendedores, corretores e seguros. Mas você deve estar aí curioso, até agora, em querer saber o que de acho que são esses 3 elementos. Vou te falar. O treinamento tradicional, a gente tem aí um script pronto. A gente fala muito de seguradora. Ah, a seguradora é centenária, a seguradora tem tantos milhões de dólares sob sua gestão, a seguradora está lá nos Estados Unidos, entre não sei quantas empresas mais admiradas do mundo. E aí você fica falando da seguradora. Aí depois você fala do produto, né? Ah, porque o produto é vitalício, porque o produto é resgatável, porque o produto é isso, porque o produto é aquilo. E não é disso que o cliente quer ouvir. Porque tudo isso, presta atenção, ele encontra no Google. Ele coloca no Google, se ele acordar hoje, ele pega o celular dele e ele coloca no Google e a seguradora entrega de graça para ele. De uma maneira até mais formatada, mais bonita. Que você falando da seguradora, falando do produto, falando disso, falando daquilo. O que o cliente quer hoje, principalmente nesse momento onde você faz muitas reuniões pelo Zoom, pelo WhatsApp, pelas linhas de internet, ele quer se conectar com você, ele quer admirar você, ele quer criar confiança em você. Aí você fala, Marcele, mas espera aí, como que eu vou competir a confiança de uma seguradora centenária, a admiração de uma empresa que está não sei em quantos países presente? Como que eu vou gerar essa conexão, sendo que ele está me vendo agora, ou ouvindo minha voz por telefone agora? Eu quero te dizer que eu vou falar como você vai fazer, porque se eu conseguir, você também vai conseguir. Porque a admiração do seu cliente é muito simples, é de uma forma genuína que você constrói isso. E você pode construir isso falando de você, falando o porquê que você escolheu essa carreira para seguir, o porquê que você acredita no seguro. Você pode criar admiração com o cliente falando da sua história, falando da sua origem. Faça você o seu script. Você consegue falar de você por 2 minutos? Faça agora isso, saindo dessa aula. A segunda coisa é você criar conexão com o cliente. Daí você fala, Marcelo, mas como que eu faço isso? Procure na abordagem, na primeira visita do cliente, entender quais são os valores morais desse cliente. Procure entender de uma vez por todas que você vai gerar conexão entendendo dos costumes dos seus clientes. E aí você vai gerar rapport com o seu cliente, com muita facilidade. E essa conexão, ela vai ser imbalável. Porque quando ele for falar do seu atendimento para a esposa ou para o marido, ele vai falar de você, ele não vai falar da empresa. E a terceira coisa, que é o erro mais fatal, que é o que você está construindo e não vai te levar muito longe, é você deixar de construir a confiança com o seu cliente. Eu sei que a seguradora, ela é poderosa, que ela garante pagar o seguro, que ela tem uma gestão impecável. Eu sei de tudo isso. Mas o seu cliente, ele confia mais em você ou ele confia mais na empresa? Porque se ele confia mais na empresa, tá errado. Ele tem que confiar mais em você. Porque, mais uma vez, se ele confiar mais na empresa, ele entra no site da empresa e compra. Agora, se ele confiar mais em você, conectado à conexão, à admiração que você já plantou nessa abordagem, ele não vai te substituir. Porque você não é substituível quando você cria esse tripé, esse
3 elementos essenciais. Aqui nessa abordagem que eu estou fazendo nessa aula, eu vou colocar uma prática para você entender os insights, como isso funciona. Então, veja bem, você está lá, você abordou o seu cliente por telefone, você marcou essa reunião e você já tem esse conceito da admiração, da conexão e da confiança. E aí você vai chegar no cliente e vai perguntar o seguinte para ele: senhor cliente, vamos usar o exemplo aqui de um cliente chamado Pedro, tá? Pedro, é o seguinte, eu tô aqui porque eu fui recomendado pelo Márcio. Se o Márcio, ele confiou no meu trabalho, e eu quero te dizer agora nessa reunião rápida o porquê que as pessoas confiam em mim. O porquê que as pessoas admiram o meu trabalho. Porque o meu trabalho, ele não é um produto como você encontra em banco. Se sinta privilegiado por você estar conhecendo essa profissional. Diferente de outros profissionais, eu não estou aqui para te vender nada. Eu estou aqui para te falar o porquê que as pessoas confiam em mim, admiram o meu trabalho. E se fizer sentido isso para você, num outro momento, a gente vai conversar sobre essa estratégia. Mas me conta mais. Eu quero que você entenda, senhor Pedro, que eu, com 36 anos, a minha maior preocupação é o planejamento financeiro meu e da minha família. Por quê, senhor Pedro? Porque eu vim de uma família muito simples e eu sei o que é passar por necessidade. Eu sei que eu não posso contar com o governo. Eu sei que não é seguro eu contar com a minha previdência social. Então é inteligente da minha parte eu pensar no meu futuro. E os meus clientes concordam comigo. Agora, você que está tendo acesso a mim, quais são as suas preocupações para a sua terceira e quarta idade? Conta para mim. Você já pensou nisso? Você já tem alguma alternativa para proteger a sua família? E aí o cliente vai falar. E você vai começar a conscientizar e a criar confiança e a conexão com ele com base dessas perguntas simples para o seu cliente. E aí você vai lá batendo papo com ele e você vai perceber que ele tem alguns valores semelhantes aos seus, valores morais. Ele tem algum costume semelhante ao seu, ou ele tem uma prioridade semelhante à sua. Então, você vai falar: você está falando sério que você investe o seu tempo para conhecer mais sobre educação infantil? Que o seu filho estuda numa escola Montessori? Você acredita que eu também, quando eu decidi ter o Henrico, que é o meu filho, eu prometi para ele que ele ia ter uma educação melhor que eu tive. Então, eu também estudo sobre esse tema diariamente. Inclusive, você conhece essa pessoa? Você já viu esse vídeo? Eu tenho um cliente, inclusive, que ele fala nas redes sociais sobre esse tema de Montessori. Você conhece essa pessoa? Que interessante, Pedro, que você prioriza isso também. E aí você vai conversando. E aí na abordagem você pega as despesas do cliente. E aí você descobre que ele também tem costume de tomar vinho com a esposa. E aí você fala para ele: Pedro, você está falando sério? Que você também tem esse costume? Você sabe que toda quinta-feira eu esqueço tudo o que aconteceu na minha semana e eu abro um bom vinho com meu marido? Qual é a uva que você gosta? Onde você costuma comprar o seu vinho? Eu encontro algumas oportunidades ótimas no Sam's Club ou no Pão de Açúcar. E aí você vai criando essa conexão com o cliente. Ele vai deixar de ver você como um vendedor folheto ambulante. Em nenhum momento na sua abordagem você está falando do produto. Você está falando da empresa, você está entregando um encantamento, você está entregando um diferencial que ele não encontra com outro profissional.
E aí, para você lacrar essa abordagem, você vai usar uma estratégia matadora. Você vai fazer uma linha do tempo, pensando na primeira, na segunda, na terceira e na quarta idade do seu cliente. Por que essa linha do tempo? Você que está me assistindo e o seu cliente Pedro, e o Márcio que recomendou ele, tem uma expectativa de vida de 80 anos. Esses 80 anos é uma média de 30 mil dias vividos. Imagine que o cliente Pedro tem já 40 anos de idade. Então ele já está entrando na terceira idade. E aí você começa a despertar os medos que esse cliente de 40 anos tem. Só que ele tem mais 15 mil dias para viver. E aí você vai fazer um desenho do vida, que é um desenho que você coloca vida, e na forma horizontal você vai escrever o vida, viver muito, o V de viver muito, o I de invalidez, e aí entre parênteses, morte financeira, o D do vida, doenças graves, e o A de ausência precoce. E você vai fechar essa abordagem falando o seguinte: Pedro, o meu trabalho ele é personalizado e exclusivo. Não é porque o Márcio se tornou meu cliente que a necessidade dele, que as prioridades deles é iguais à sua. Portanto, eu quero te fazer uma pergunta. Desses 4 grandes riscos que você tem, se ontem você não tivesse voltado para casa, qual que seria o maior problema da sua família? Quais são as suas preocupações? E aí o cliente vai falar: poxa, Marcela, eu nunca tinha pensado nisso. E aí, olha, pensando bem, como eu nunca tinha parado para pensar nisso, a minha maior preocupação é eu ficar doente, porque eu sou o principal pilar financeiro, eu sou a máquina da minha família. A minha segunda é uma ausência precoce, porque eu tenho um filho da mesma idade que o seu, e se me acontece alguma coisa, minha esposa não banca a casa. E aí, eu estou te dando o argumento de você perguntar para o cliente o porquê que ele se preocupa com isso, o porquê que aquilo é prioridade. E a segunda pergunta matadora que você vai aprender aqui comigo é você dizer para o seu cliente: senhor Pedro, estou entendendo e respeito a sua preocupação. Eu vou pegar essas informações, eu vou voltar para o meu escritório, eu vou investir basicamente 2, 3 horas do meu tempo para trazer algo muito personalizado e exclusivo para você. Se eu for capaz de elaborar um instrumento, uma arte personalizada para sua família, existe algum motivo para você não se tornar meu protegido como o Márcio se tornou? E aí, ele vai falar a objeção. Olha, a minha preocupação é o custo. A minha preocupação, talvez eu preciso pesquisar mais. E aí você contorna tudo isso. Aqui nessa aula, você percebeu que a gente já passou de meia hora de aula. Mesmo que eu tivesse condições de ter um workshop de 8 horas, eu não teria capacidade de falar tanto detalhe. E é por conta disso que agora você vai saber, sabendo de toda essa estratégia essencial que você pode colocar hoje na sua abordagem, agora você vai saber como que funciona a oportunidade que eu estou te dando para entrar para o Fluente em Vendas. Eu fiz uma anotação aqui porque eu não quero esquecer de nada do que eu vou te falar. Estamos abrindo as vagas para mentoria em grupo do Fluente em Vendas. E essa jornada comigo vai durar 2 meses. 2 meses. E como que está organizado essa jornada de 2 meses? Em 5 módulos, onde eu vou abordar quebra de objeções, abordagem encantadora, tanto de clientes para baixa renda, que é clientes normais, como clientes de alta renda. Fechamento, estratégia de fechamento para você encantar seus clientes. Estratégia para você cuidar da sua carteira de clientes com assertividade
e pegar os seus clientes que já confiam em você e você usar esses clientes como trampolim de novas recomendações. E por último, não menos importante, um módulo onde você vai saber como construir a sua meta, como você identificar os seus valores para você se conectar com os seus clientes e a autossabotagem para o mundo das vendas de seguro, que é um teste exclusivo, onde você não vai encontrar em lugar nenhum, que você vai ter comigo ao vivo, tá? E eu vou fazer a devolutiva de sabotagem por meio de 2 testes que você vai descobrir o porquê você muitas vezes acaba se sabotando e não conseguindo enfrentar aquela abordagem, aquela pendência ou aquele cancelamento. Então, um conjunto de todos esses 5 módulos, eu confesso para você que já está avaliado, presta atenção, em R$5.000, R$4.995. Mas o Fluente em Vendas não vai custar isso, tá? Só o Fluente em Vendas vai custar menos que a metade disso. Mas fora isso, só o Fluente em Vendas já vai transformar 100% dos seus resultados. Mas como eu tinha uma meta na seguradora de 200% de resultado, então a média dos corretores de seguros vendiam X, e eu tinha uma meta de vender 200% daquela meta. Eu quero te entregar também esses 200%. Então, eu quero te falar que no Fluente em Vendas você vai ter bônus extras que vai te levar a esses 200%. Primeiro bônus extra, você vai ter uma aula com a Nanda, que foi a pessoa que abriu o meu caminho e me mostrou que eu tinha que ajudar os corretores de seguros. E ela, com toda a maestria que ela tem nas redes sociais, ela ensina vendedores de seguros a como se comportar nas redes sociais, de como prospectar cliente no LinkedIn. E como ela foi uma vendedora de muitos resultados vendendo seguros no Brasil e nos Estados Unidos, eu acredito e confio muito na expertise dela. Então ela tem no Fluente em Vendas uma bonificação para os meus mentorados, falando dessa estratégia. Mas se não bastasse, o meu amigo, uma pessoa que eu trabalhei lado a lado, uma pessoa extremamente criteriosa e exigente, hoje ele acompanha a comercialização de seguros de grandes prêmios. No ano passado, ele acompanhou uma comercialização de seguro de 2 milhões de prêmio anual em uma apólice. Então ele é uma pessoa que tem autoridade também nesse assunto. E ele também vai estar presente no Fluente em Vendas com uma aula gravada para você escutar a hora que você quiser. Então o conjunto do Fluente em Vendas tem mais de 20 horas de treinamento para você revisar e anotar e repicar a hora e quantas vezes você quiser. Porque isso aqui é o que eu gostaria de ter tido lá quando eu entrei na seguradora. Quando eu entrei na seguradora, me colocaram dentro de uma sala de aula, eu fiquei lá 5, 8 horas de cada dia que passou, sendo ensinada a um treinamento que não funcionou para mim. Então, se eu tivesse tido os mesmos 2 meses com essas 20 horas, mais de 20 horas, tá? De treinamento e esse teste de autossabotagem e a devolutiva dos sabotadores, meu amigo, minha amiga, olha, eu não sei o que teria acontecido com os meus resultados. E é esse acontecimento que eu quero te entregar. Então, se você agora quer ir para um outro nível, agora é a hora. Então, eu quero te falar o seguinte. Você tem 3 opções. A primeira opção é confiar em mim e falar: essa menina não surgiu na minha vida por um acaso. Se ela conseguiu ter esse resultado tão extraordinário, se ela conseguiu conquistar a liberdade financeira dela e realizar os sonhos da família dela, eu vou conseguir. E aí você vai sair dessa aula e vai pegar o seu cartão de crédito na sua bolsa e vai comprar o Fluente em Vendas
e vai começar a estudar hoje ou se não amanhã. A segunda opção é você permitir que os seus pensamentos sabotadores falem: é mais um cursinho online que eu vou comprar. Será mesmo que isso vai ser tão transformador? E aí você vai ficar com aquele resultado medíocre, com aquele seu gerente te atormentando para você vender 3 seguros, e você vai lembrar de mim depois. E você vai ficar na fila do arrependimento. De verdade. Porque você só vai postergar o seu resultado. Porque você vai lembrar de mim. E você vai se arrepender, eu sei disso. E a terceira opção é você sair desse áudio, desse vídeo, dessa aula, tentar colocar em prática tudo o que eu falei. Só que mesmo assim, os seus resultados, eles não vão ser rápidos. Por quê? Porque isso aqui é 1% do que eu ensino dentro da aula, do curso. Eu posso falar para você que é uma migalha perto do que eu vou te entregar dentro do curso. Isso não sou eu que estou dizendo. São palavras das pessoas que confiaram em mim. Então, se você está confiando em mim, se você criou conexão com a minha história, se você sentiu admiração pela minha trajetória, não postergue essa decisão. Eu quero que você realize o sonho da sua mãe, como eu realizei o da minha. Dos seus irmãos, como eu realizei dos meus irmãos. E eu quero que você conquiste a sua liberdade financeira. Então, você deve estar curioso, eu nem sei onde eu anotei aqui. Quanto que custa? Qual que é o investimento desse curso? Não vai ser 15 mil reais, que é o que custaria para você ir para um MDRT. Não vai te custar, vai custar muito menos que os nãos que você recebe. Não vai te custar os 4.995 que vai custar esse curso em breve. Esse preço não vai ficar para sempre. Mas agora você tem a chance de pegar aquele seu cartão de crédito e comprar e investir na sua trajetória como vendedor de seguro e transformar os seus sonhos em realidade por apenas R$ 1.995. Dentro da plataforma Hotmart, eles dão a oportunidade de você parcelar em dividir esse pagamento em 2 cartões. Então você pode pegar o seu cartão e o cartão do seu esposo, ou você pode pegar o Master e o Visa. Você pode parcelar com juros muito pequenos em 12 vezes. Então aqui, nessa aula, onde você ficou comigo 1 hora, eu quero te falar. Se permita a transformar os seus sonhos em realidade com Fluente em Vendas. Sucesso!